Para pra vir aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai ver como o Brasil perdeu a Copa mais fácil da história. Canal Fute 11x11, então bora ver. Desde que eu acompanho o Brasil nas Copas, a gente só leva ferro. Em 2006 eu só tinha 7 anos, mano. E a única coisa que eu tenho lembrança é da cabeçada do Zidane. Até porque a gente não vê isso todo dia, né? Vamos combinar. Tipo a Copa de 2010, onde eu já tinha 11 anos e foi realmente a primeira Copa que eu acompanhei todinha, do começo ao fim, mano. Todos os jogos eu tava lá assistindo e eu lembro dela perfeitamente até hoje. Vuvuzela, Jabulani, polêmica, Neymar e Ganso fora, o que acabou gerando o meme do Dunga burro, Suárez metendo a mão na bola, dando uma de goleiro e salvando o Uruguai no último minuto e, claro, Xavi e Iniesta doutrinando o esporte e ganhando a primeira Copa da Espanha. E bom, o Brasil tomou taca nessa também. Meu pai falava tanto que a seleção era sinistra e tal, mas na minha vez, bom, não tá sendo bem assim, né? Aí veio 2014, que, pô... É melhor a gente nem lembrar, né? Mas se tem uma Copa dessas que eu vi e que o Brasil tinha tudo pra ganhar, pra mim é a Copa de 2018. A Copa da Rússia. Fala, rapaziada, voltei, tava sumido aqui no canal e, cara, foi só ficar... E quem conhece esse canal, vai lá dar uma moral pra ele, que eu tô dando a minha moral, e tu também vai lá dar uma moral pra ele, né? Sumiram, sei lá, 2 meses que o Neymar tá voltando pro Santos, né? Só loucura acontecendo no mundo da bola, velho. Tô passando aqui rapidinho só pra pedir pra você dar aquele likezinho e se inscrever no canal, porque estamos quase nos 40 mil inscritos, velho. Falta pouco, graças a Deus. Então faz o favorzinho, dá um like, se inscreve aí. Já tô quase nos 39 no momento que eu tô gravando esse vídeo. Esse videozinho aqui vai ser um pouco mais simples do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, porque é só assim que eu vou conseguir aumentar a frequência, mano. Se eu tiver que fazer sempre uma super produção como os outros vídeos, aí eu tô ferrado e vou postar 3 vídeos no ano. Não consigo manter aquele nível sempre, infelizmente. Então é isso, agora vamos pro que interessa, a Copa do Mundo na Rússia em 2018. Vamos relembrar aí o que pra mim, mano, dói até hoje só de lembrar. Mas, vambora. A gente chegou na Copa da Rússia com o Neymar destruindo pelo PSG. Ele ainda tava começando por lá, já tinha tido a sua primeira lesão no metatarso, mas ele tava inteiro já na Copa. Aquela versão com certeza era o mais próximo do... E pra quem quer ajudar ele lá também, vai lá no canal dele, dá inscrito no canal, entendeu? Tá bom? E fala que fui eu que dê essa moral pra ele, porque eu tô... Agora eu vou reagir todos os vídeos que vocês me Neymar em falam. Copas que a gente teve. A gente tinha o Coutinho, que tava voando naquela transição entre Liverpool e Barcelona, e ainda tínhamos laterais de respeito. Diferente de hoje que, né, os zagueiros eu não preciso nem comentar, né, mano? Thiago Silva e Miranda vivendo seu auge e Marquinhos na reserva, com Casemiro na contenção, que na época era o melhor volante do mundo. E diferente de hoje, que a gente tem vários jogadores excelentes aí por cada posição, naquela época os jogadores também jogavam bem pela seleção. Aqui hoje a gente tem jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, todos destruindo nos seus clubes, mas quando eles vestem a amarelinha, fica complicado, né? Apesar Quando eles vestem a amarelinha, era amarelo. Isso tudo era o técnico, Tá aí, mas quem sou eu pra julgar? Mas agora, antes da gente se aprofundar na Copa, é preciso falar do ciclo pré-Copa e de como o Tite chegou na seleção. O ciclo tava sendo uma bosta, mano. A seleção tava um bagaço depois da sapatada do 7x1 que marcou vários jogadores. Marcou até que no dia eu. 20 de junho de 2016, a CBF anuncia Tite como novo treinador da seleção principal. Só pra lembrar aqui que o Tite só foi contratado porque o Brasil tinha acabado de ser eliminado na Copa América pro Peru, quando o técnico era o Dunga, né, que tava substituindo o Felipão, que tinha acabado de levar 7x1 no lombo na Copa em 2014. Mano, é difícil saber qual foi o pior momento da seleção brasileira, sei lá, nesses últimos 10 anos. Criticar é fácil, velho, é difícil é elogiar. E bom, com a contratação de Tite, uma virada de chave teria início com a amarelinha. O Brasil já apresentava mudanças logo na primeira partida com seu novo técnico, onde tínhamos a convocação de Gabriel Jesus para ser o camisa 9, além, é claro, de jogadores que formariam o meio campo ideal do treinador, como Renato Augusto, Paulinho e Casemiro. O Adenor então montava o que seria o seu projeto de seleção, com Neymar e Coutinho tendo liberdade para atacar e voltar ao meio para armar jogadas. Essa formação deu tão certo de início que o Brasil demonstrou resultados avassaladores nas eliminatórias. Venceu seu primeiro jogo contra o Equador por 3x0, logo depois a Colômbia por 2x1, Bolívia por 5x0, Venezuela por 2x0, Argentina por 3x0. Nessa época a gente não apanhava da Argentina todo jogo. Peru por 2x0, Uruguai por 4x1 e Paraguai por 3x0. 8 jogos com Tite, 8 vitórias, 20 só 2 gols sofridos. O Brasil não tomava gol, mano. A gente controlava praticamente todos os jogos, vencia com tranquilidade, podia não dar show 6, 7x0, 5x0, mas dificilmente o Brasil tomava gol. E na teoria a gente sabe que todo grande time começa com uma boa defesa. E é claro que as expectativas para essa seleção na Copa do Mundo estavam nas alturas. E terminando as eliminatórias, o Brasil passou o rodo, chegando à incrível marca sob o comando do Tite de 12 jogos, 10 vitórias e 2 empates. O time simplesmente não
não perdeu nas eliminatórias em 2018, sob o comando do Adenor. A seleção finalmente chegava à Copa preparada e com um elenco fechado. Por falar em elenco, essa aqui é a lista dos convocados para a Copa da Rússia. Velho, eu não tô acreditando nisso. Não, Alisson e Ederson e Cássio tá bom. Mas, velho, Danilo, velho. Danilo. Meu Deus, Fred, meu Deus do céu. Tá amarrado. Neymar tá bom, né? Mas, né? Neymar tá bom hoje em dia. Gabriel Jesus também. Mas, pelo amor de Deus, velho. Pra que convocar o Fred? Em 2022 foi convocado de novo, né? Tem dúvida pra falar que a geração é fraca, mano. Pelo amor de Deus. A gente não tem mais um Ronaldo ou um Romário. Claro, isso eu concordo. Mas as outras seleções também não tem mais um Zidane, um Cannavaro, um Pose. Tirando, claro, a Argentina que tinha o Messi e Portugal que tinha o Cristiano Ronaldo. Pra resumir, o nível da seleção brasileira tava bem de boa e poderia sim sair campeã de qualquer Copa do Mundo com tranquilidade. Para tirar como exemplo, esse elenco de 2018 é muito superior àquele de 2014, onde a gente só tinha o Neymar e o Neymar. E bom, o Brasil finalmente estreava na Copa contra a Suíça, com o seguinte time titular: Alisson no gol, Thiago Silva e Miranda na zaga, Marcelo e Danilo nas laterais, Paulinho, Casemiro e Coutinho no meio campo, Gabriel Jesus, William e Neymar no ataque. E como a gente sabe, o oba-oba nunca funciona, então a gente já começou a Copa empatando com a Suíça. Mano, revendo o jogo hoje em dia, sem aquela emoção de estar assistindo na hora e tal, fica nítido que o time jogou com 3 kg de bosta na cueca, velho. Parecia que aquilo ali era uma final de Copa e não o começo dela. Mesmo assim, a gente consegue abrir o placar com o Felipe Coutinho, com essa batidinha de fora da área que, pô, era especialidade da casa. Nada mal pra começar uma Copa desse jeito, né? Vamos combinar. Mas infelizmente não durou muito tempo, né? Porque a Suíça acaba empatando com o Zuber. Falando agora do nosso camisa 10, o Neymar fez uma partida nota 5, vai. E claro, já iniciava todos os memes que atormentaram ele durante toda a Copa, né? Com todo aquele papinho de cai-cai e tal. Mas também o Neymar não se ajuda. Olha o cabelo ridículo que ele entra em campo. Aí fica difícil, né, Ney? Mas, mano, o maior dos problemas, sem dúvidas, não foi o empate. Foi isso aqui. Cartão amarelo para Casemiro, mano. Meu Deus. Agora isso pode não doer em vocês, mas daqui a pouquinho vai fazer sentido no vídeo, tá? Acompanha aqui. O segundo jogo é contra a Costa Rica. E mais uma vez o Brasil domina o jogo inteiro. E mesmo com sofrimento para chegar no gol, com um total de 22 finalizações do Brasil contra 3 da Costa Rica, o Alisson chegou a terminar essa partida sem ter feito nenhuma defesa. Esse era o nível do esquema tático daquela seleção, tá? Se você pegar para ver qualquer jogo hoje em dia, mano, se a gente enfrentar a Letônia, a gente vai tomar no mínimo 3 chutes no gol. Isso se não tomar um gol. Nem sei se existe esse tal de Letônia, mano. Vou até pesquisar aqui. Letônia, seleção. Ah, existe Letônia. Ah, tá. O Neymar nesse segundo jogo já jogou bem melhor do que no primeiro. Mas quem salvou a seleção mais uma vez foi o Coutinho, que aos 90 mais... Vou pesquisar aqui, deixa eu ver aqui. Gente, disse que mesmo aqui, viu? Vou continuar. Mano, no finalzinho, no apagar das luzes, o Coutinho acha esse gol de bico na entrada da área, velho, salvando a seleção mais uma vez. Logo depois, parece que os jogadores tiraram 3 kg de concreto das costas e começaram a jogar bem mais leve. Inclusive o Neymar, que, né, deu até essa lambreta aqui que viraliza até hoje. Todo ano a FIFA posta esse lance. E por falar em Neymar, ele também marca esse que seria o seu primeiro gol nessa Copa de 2018 com uma assistência de Douglas Costa. Eu lembro, inclusive, que logo depois que acabou a partida, o Neymar postou uma foto no seu Instagram chorando e tal. Mano, parecia que tava todo mundo ali muito pressionado, velho. O fato é que você ser o camisa 10 da seleção brasileira hoje em dia, que não ganha uma Copa já há muito tempo, e ainda tem que lidar com pressão de tudo que é lado, jornalista, internet, Neymar nunca ganhou uma Copa, não. Besteira, deve ser realmente tenso, velho. O próprio Neymar não estava sustentando a pressão, né? Graças a esse 2-0, a seleção brasileira agora conseguia ficar bem mais tranquila no grupo. Avançando então para o terceiro jogo dessa fase, Brasil contra a Sérvia. E aqui já estava evidente o que para mim é o maior erro do Tite nessa Copa toda: a panelinha do Adenor. Terceiro jogo em que Gabriel Jesus e o William entram de titulares. Os reservas deles eram Firmino para Gabriel Jesus e Douglas Costa para o William. E assim, o Gabriel Jesus você até faz uma forcinha para entender, porque ele era o artilheiro da era Tite. Ele destruiu as eliminatórias e fazia um bom trio com o Coutinho e o Neymar. Mas agora o William, pelo amor de Deus, esse aqui não dava pra entender por que ele era titular ainda. Em todos os jogos até aqui, o Douglas Costa entrava e incendiava o jogo. Mas mesmo assim, ele não começava de titular. Enfim, voltando pro jogo, o Brasil vence por 2-0 a Sérvia com gols de Paulinho e Thiago Silva. E, mano, o Thiago Silva, na minha opinião, tá longe de ter o reconhecimento que ele merece, velho. Sério mesmo. Que Copa monstruosa que ele tava fazendo até ali. Não só em 2018, né? Em 2022, pra mim, ele inclusive foi o melhor jogador da seleção brasileira ali junto com o Casemiro.
Casemiro. Mas pra mim o Casemiro perde um pouco dos créditos, porque quando ele precisou parar a jogada no Modric, faltou pouco ele fazer uma massagem no croata. Já o Thiago Silva não, velho. Pra mim ele fez uma Copa de 2022 impecável e 2018 também impecável, sem tirar nem pôr, um zagueiraço. Mas infelizmente ele acaba sendo lembrado pela maioria só por aquele choro na Copa de 2014. Não é o momento de baixar a cabeça, é o momento de mostrar firmeza. Ainda temos chance de ganhar no pênalti, não podemos desanimar, isso aí. Pois é, coisas da bola. O Brasil dominou totalmente a Sérvia, com o Alisson tendo que fazer somente uma defesa durante o jogo todo. E bom, tinha que ser assim sempre, né? Porque quando a gente precisa mesmo dele, tô zoando, calma, mamador do Alisson, calma, tira a mão nesse teclado, sem me xingar. É só uma brincadeirinha sadia, tá bastante bom atenção na aqui também pro Marcelo, que acabou tendo uma caganeira aos 10 minutos de jogo e foi substituído por Felipe Luiz, que fez uma ótima partida, principalmente defensivamente. O Brasil avançou como o primeiro do grupo e nas oitavas de final enfrentaríamos o México. E aqui, novamente, o mesmo time titular, sem Firmino e sem Douglas Costa. A única mudança foi Felipe Luiz de titular no lugar do Marcelo, que ainda estava se recuperando da caganeira que ele teve durante o jogo contra a Sérvia. Partindo agora para o jogo, o Brasil novamente domina a partida, com só uma defesa do Alisson durante o jogo todo, contra 8 defesas do Ochoa. Ele que sempre aparece de 4 em 4 anos só para virar o melhor goleiro da história e é sempre contra o Brasil. Tite, que manteve a sua panela durante toda a Copa, teve o seu prêmio, porque dessa vez o William comeu a bola. Logo assim, ele deu uma assistência pro Neymar marcar e abrir o placar. E logo no finalzinho do jogo, aos 88, gol de Firmino com assistência do Neymar. Aqui não dá pra saber se ele quis chutar ou cruzar. Provavelmente foi um chute, então a FIFA não contou como assistência. O único que ainda não tinha mostrado nada durante a Copa inteira foi o Gabriel Jesus. Ele que ainda teve que ver o Firmino entrar aos 86 minutos de jogo e mesmo faltando só 4 minutos pra partida acabar, o Firmino ainda deixou o seu gol que você tá vendo aqui agora. E vamos combinar, né, rapaziada? O Firmino naquela altura era muito mais jogador que o Gabriel Jesus. É só a gente parar pra lembrar o que ele estava fazendo pelo Liverpool nessa época. Esse que pra mim também é um dos maiores erros da era Tite. Ele claramente não soube aproveitar o melhor que o Firmino tinha a oferecer, que nunca foi sendo aquele novizão fixo encaixotado dentro da área. O Firmino sempre saiu da área, sempre se movimentou bem, criava jogadas, dava assistência, era um jogador completo, velho. Ele era um 10 que jogava com a camisa 9 pelo Liverpool. Na minha opinião, ele não poderia ser reserva de jeito nenhum. É só a gente ver o quanto o Klopp e a torcida do Liverpool amam o Bob até hoje. Mas enfim, o Brasil ganhou do México tranquilão, Firmino e Neymar blocaram, o William destruiu, nada podia abalar, né? Mano, na teoria sim, mas quando a gente para pra lembrar, o Casemiro tomou um cartão amarelo aos 59 minutos de jogo. Se existisse meu Deus, morre isso aí, meu Deus. Ele fez a falta, tomou o segundo amarelo e a gente vai avançar para as quartas de finais contra a Bélgica sem o Casemiro. Seu substituto. Meu Deus, ainda bem que ele borrou. E, mano, o Brasil tinha jogado 4 jogos até ali, com 3 vitórias, 1 empate, 7 gols marcados e só 1 gol sofrido. Esse era o nível da seleção do Tite. Começando então as quartas de final e mais uma vez o erro do Tite volta a se repetir. A panela insuportável do Gabriel Jesus de titular. As únicas alterações foram Marcelo, que se recuperou da caganeira e voltou para o time inicial, e Fernandinho, que substituía Casemiro, que estava fora pelos cartões amarelos. O jogo começou bem pesado, mas a Bélgica era superior. Inclusive nosso lateral direito, o Fagner, tá vendo merda com o Hazard até hoje, mas também era o Fagner marcando o Hazard no Prime. Coisas que só a panela do Tite poderia nos proporcionar. E mano, logo no começo da partida a gente tem essa batida de escanteio aqui que o Thiago Silva quase marca, velho. Cara, sério, esse jogo, ele é uma pra você reassistir ele. Porque mesmo sabendo que a gente perdeu, tem vários momentos no jogo que você reassistindo, você quase grita gol, velho. De tantos lances bons que a seleção teve pra marcar. Toda vez que eu assisto, parece que a seleção vai ganhar, mano. Porra, é triste demais, velho. Mas voltando à realidade, Fernandinho abre o placar aos 13 minutos. Pena que o gol foi contra. Cara, isso aqui é uma pataquada. É claro que é uma pataquada, mas, pô, ninguém quer fazer gol contra, velho. Foi uma fatalidade que aconteceu com um cara ali que, infelizmente, ele tava no lugar errado na hora errada. Mas isso aqui é sacanagem. Ele simplesmente ficou assistindo o Lukaku passar por ele como se não fosse nada. Ai, mas é o Lukaku é muito forte, o Lukaku é muito grande. Pelo amor de Deus, para com esse papinho. Ele era um volante reserva. Ele só estava jogando porque o Casemiro levou o segundo cartão. Ou seja, no próximo jogo, ele ia voltar pro banco e não é demérito nenhum, porque o Casemiro era o melhor volante do mundo. Então ele tomou um cartão amarelo ali ou não ia mudar em nada na vida dele, velho. Era só ele chegar e dar-lhe a pancada no Lukaku, que se dane, dava tesoura, irmão. Mas para o Lukaku. Mas não, ele simplesmente ficou assistindo o Lukaku passear e dar um passe pro De Bruyne, que também, né, pelo amor de Deus, olha o chute que o De Bruyne acerta. Cara, é tenso, tudo nesse gol me irrita. Se o De Bruyne tiver que decidir o que ele vai jantar, a mulher dele fica com fome.
nunca decidiu nada na vida dele. Eu sei que é tenso querer culpar o Alisson nesse chute que é quase indefensável do De Bruyne, mas pô, mano, Copa se ganha com goleiro. A gente viu isso recentemente com a Argentina e o Dibu Martínez. E sinceramente, se for comparar a carreira dos dois, o Alisson naquele momento era muito mais goleiro que o Dibu. Até porque antes da Copa América e da Copa do Mundo que a Argentina levou, o Impossível! Dibu Martínez escutou a gente, meu Deus, é embaçado. O Martínez era um ninguém, é só um goleiro do Aston Villa. E pra ser sincero, até hoje eu ainda acho o Alisson melhor. Mas é inegável que um deles se apequena nos momentos difíceis e o outro cresce nesses momentos. Na seleção pelo Brasil, o Alisson não é nada. Infelizmente, essa é a realidade. Ele é um goleiro que não faz milagres. E pra vencer a Copa do Mundo, a gente precisa de um goleiro que de vez em quando faça um milagre, né? Pelo menos uma vez. Como o próprio Dibu Martínez fez em plena final de Copa do Mundo. E voltando pro jogo, logo depois de tomar esse 2 a 0, a gente tem mais uma chance no finalzinho do primeiro tempo com Gabriel Jesus dentro da área, livre pra cabecear. E aí ele resolve cabecear desse jeito aí que vocês estão vendo. Pelo amor de Deus, eu sei que o cabeceio não é o forte dele, mas se ele é um camisa 9 da seleção brasileira, a gente espera que no mínimo ele saiba cabecear uma bola, né? Enfim, o primeiro tempo terminou e logo no intervalo o Tite coloca Firmino no lugar de William. E aqui, mano, começou os 45 minutos de amasso da seleção brasileira, que parecia que a qualquer momento a gente ia virar o jogo e ia marcar um 5 na Bélgica. Logo aos 6 minutos, o Firmino quase chegou nessa bola. Se ele tivesse o pé um pouquinho maior, ele tinha chegado nessa bola. Logo depois, aos 10 minutos, teve que pra mim é o maior erro da Copa inteira, velho. Gabriel Jesus sofre um pênalti claríssimo, com VAR e tudo. O VAR chama o árbitro e o árbitro olha pra isso aqui e diz que não foi pênalti. Tá de sacanagem. Tem a rapaziada que diz que a bola já tava fora de jogo e por isso que o pênalti não foi marcado. Mas pelo amor de Deus, né, velho? Mas, mano, a bola só tá fora de jogo porque o Company chega quebrando o Gabriel Jesus, velho. Cara, que jogo desgraçado, mano. E é isso, o juiz não marcou o pênalti e vida que segue. Aos 13 do segundo tempo, finalmente Douglas Costa entra no jogo, no lugar do Gabriel Jesus. E logo de cara, ele já faz essa jogada pela direita que quase termina em gol. Mas, infelizmente, o Courtois tava lá mais uma vez. É impressionante como o Courtois consegue ser tudo que eu queria que o Alisson fosse na seleção, cara. Eu não queria que o Alisson agarrasse que nem ele a vida inteira. Só queria que ele agarrasse que nem ele quando a gente precisa. Mas como a gente já cansou de ver, ele é o contrário, né? Aos 27 do segundo tempo, sai Paulinho e entra Renato Augusto. E aos 30, 3 minutos depois, Renato Augusto marca de cabeça e uma assistência... E ela pra frente. Certa passada. Então ela fica um pouco curta. Então, automaticamente você tem aquele canto pra chutar. Só que eu tentei inclinar o corpo pra tentar tirar mais o goleiro. Então, quando eu inclino, porque todo mundo fala, chuta lá. Ele dá até uma caidinha pra cá. Ele já cai antes, porque pra ele eu já ia bater lá. Então, quando eu tiro, ele nem vai na bola. Só que eu tirei muito, porque ele é um cara muito grande. E agora, se já tava esquisito, aos 38, 3 minutos depois, Neymar limpa e deixa o Coutinho de cara. Um lance muito parecido com o gol do Coutinho de bico contra a Costa Rica. Mas dessa vez ele chega e finaliza desse jeito aqui. É, mano, parando pra pensar, vendo todos os lances, é porque não era pra ser mesmo, tá ligado? Se a partida tivesse mais 200 minutos, parece que a bola não ia entrar de jeito nenhum. E aí, mano, como o último pedaço de bosta, o grande finale parece que foi só pra humilhar a gente. Aos 48 do segundo tempo, último lance do jogo, o Neymar fez isso que você tá vendo aqui. Moleque, essa defesa do Courtois, ela é inacreditável. Tipo assim, eu acho que não dá nem pra cravar que seria gol. Pela trajetória da bola ali, eu acho que seria mais pra um travessão do que pra realmente entrar. Mas, mano, é bizarro esse cara, irmão. Olha onde ele foi buscar a bola. Parece que ele pega essa bola só de sacanagem, tá ligado? Ele queria mostrar que ele tava com desse tamanho nesse jogo. Aí ele vai lá e fala, porra, mano, só de marola eu vou pegar essa bola aqui. Mesmo ela batendo na trave, eu vou pegar só pra mostrar que eu tô de nesse jogo, tá ligado? Parece que foi só pra humilhar, velho. E é isso, o jogo termina 2-1 pra Bélgica, com um gol contra de Fernandinho, um gol do De Bruyne e um gol do Renato Augusto pra diminuir pro Brasil. Cara, é uma eliminação muito merda, tá ligado? Porque no primeiro tempo a gente sabe que o Brasil jogou sim pior do que a Bélgica, mas no segundo a gente engoliu os caras. Muita gente aponta que o Filipe Luís tinha que ter continuado como titular, porque o time tava melhor defensivamente e tal. Até porque o Filipe Luís é o melhor lateral defensivamente falando do que o Marcelo, né? Nunca foi lá um exemplo de defensor, nem nos seus tempos de auge de Real Madrid. Mas, pô, naquela época, velho, você barrar o Marcelo de uma partida de quarta de final de Copa do Mundo era muito difícil. O Marcelo era de longe o melhor lateral esquerdo do mundo, tava acabando de destruir tudo com o Real Madrid. Nunca que o Tite ia pensar em barrar ele. E se tivesse barrado o Marcelo, começado com o Filipe Luís, e a gente perdesse do mesmo jeito, todo mundo ia criticar falando que o Marcelo deveria ter sido titular naquele jogo. Mas agora, o Gabriel Jesus, esse sim, não dá pra passar pano. Depois de 4 partidas horríveis na Copa, você ainda manter o Gabriel Jesus foi sacanagem. Não dá pra cravar que seria diferente se o Firmino fosse titular ou não, tá ligado? Mas pelo menos deveria ter tentado, velho. Não existe você manter o
Gabriel Jesus, sendo que o seu banco é o Firmino que tá pedindo passagem. Enfim, a teimosia do Tite, o Courtois endiabrado e uma sequência de falhas do Fernandinho fizeram o Brasil ser eliminado para a Bélgica nas quartas de final. E essa, sem dúvidas, na minha opinião, foi a pior eliminação que eu presenciei do Brasil. Pior até do que em 2022, que por mais que a seleção tivesse Rodrigo, Rafinha, esses três não tinham se provado ainda na seleção. O Neymar de 22 já tinha sofrido muitas lesões, não era o Neymar Prime, né? E o Coutinho que tava voando junto com o Neymar. O próprio Gabriel Jesus era o artilheiro nas eliminatórias. Nossa zaga era monstra, velho. Os nossos laterais ainda eram os melhores do mundo. A gente não tomava gol. Tudo parecia estar perfeito. Até que veio esse balde de água fria. Pra piorar, a gente ainda teve que ver a França, que são os nossos carrascos em Copas, levando mais um título. E, né, de maneira incontestável. É triste porque o Brasil tinha tudo pra pelo menos estar nessa final. Aí seria outro jogo, né? Brasil e França, uma final de Copa seria lindo. Pensando bem, mano, talvez não seria, não. E é isso, rapaziada. Essa Copa, essa eliminação dói em mim até hoje. Você não tem noção como foi ruim reassistir os jogos aqui e ver, mano, como a seleção jogava bem, como a gente tava bem pra essa Copa, velho. Principalmente esse último jogo contra a Bélgica que, sério, cara, se você parar pra assistir, você vai entender o que eu tô falando. Parece que a qualquer momento a seleção vai fazer 2, 3 gols, a gente vai sair vitorioso daquele jogo. Mas, infelizmente, o passado não dá pra ser mudado, né? Também quero aproveitar pra pedir desculpa aqui por esse tempo todo sem vídeo, foram quase 2 meses, né? Esse vídeo aqui, como eu falei no início, é um projeto mais simples, porque, cara, é impossível manter aquele nível de produção que eu já havia fazendo nos outros vídeos e ainda ter frequência. Gente, acabou o vídeo, mas ainda tem mais um vídeo. Agora vocês vão ver eu reagindo ao outro vídeo. Agora vocês vão ver eu reagindo. Uma Copa do Mundo em 4 minutos. Vídeo do Fute 11 versus 11 sobre a Copa de 22, como é que a gente perdeu aquela Copa, mesmo jogando muito bem. O Brasil é o único país pentacampeão do mundo. E recentemente tem sido a única coisa que a gente pode comemorar no futebol de seleções. Quadrado mágico, olha essa seleção, mano. Só craque. O Hexa vem em 2006. Caímos nas quartas pra França. Beleza, pelo menos vai ser. Na verdade tem mais uma coisinha, tá? O Brasil é o único que ganhou 5 e é o único também que participou de todas as Copas. E como agora o formato da Copa tem mais seleções, a chance da gente ficar de fora é praticamente nula, tá ligado? Então a gente vai meio que ser, provavelmente pra sempre, a seleção que participou de todas. É nós e só nós, é isso aí mesmo. Viu pra gente parar com esse oba-oba tudo. A seleção tava uma zona, mano, não tinha como, né? Agora, em 2010, a gente não encanta, mas a gente vence os jogos. Brasil vai ser hexa com certeza. Caímos nas quartas. Aquela foto da mulher grávida com a barriga de fora escrito: eu vou nascer hexa. A criança tá na barriga da mãe, tem 18 anos, tá? Não, mas tá beleza. A culpa foi só do Felipe Melo, mano. Se não fosse ele, a Copa seria nossa. Já tava no papo. 2014 não tem jeito, mano. Copa do Mundo na nossa casa, seremos hexa sem dúvidas. O Zuniga, né, arrebenta com a costela do Neymar e depois o Dante conhecia os alemães, mas mesmo assim não adiantou. Pelo menos a gente passou das quartas, né? 2018, agora sim, mano. O Tite arrumou o time, Gabriel Jesus tá voando, Neymar tá bem, o Coutinho tá voando, Marcelo, o melhor lateral do mundo, Thiago Silva, Casemiro, cê é louco. Caímos nas quartas pra Bélgica. Até que chegamos em 2022 no Catar, 20 anos depois do Penta. Agora já faz uns 26 anos que o Brasil não ganha nada. Mas antes a gente precisa relembrar o que aconteceu com a seleção do Tite depois da Copa de 2018. A CBF então decidiu manter o Tite no cargo para o próximo ciclo, já que o entendimento era de que o Adenor havia feito um bom trabalho à frente da seleção nesses 2 anos em que estava no comando. E sinceramente, sendo assim, o primeiro técnico que ganha, primeiro técnico na história da seleção brasileira, né? Ganhou a oportunidade de treinar 2 Copas consecutivas, porque a gente tem tipo Parreira, a gente tem o Felipão, mas treinou, deu um espaço, treinou de novo. O Tite não, 2 seguidas a primeira vez na história. Eu concordo. Em 2018 não tinha nenhum técnico brasileiro melhor do que ele. E a CBF insiste em só contratar técnico brasileiro, né? Então não tem muito o que fazer. Não sei se ela insiste ou se ela não tem competência pra trazer. Mentira, foi que anos aqui? Mentira. Eles contrataram o italiano Ancelotti. Trazer gringo de ponta, então é um pouco dos dois. Nas entrevistas que o Adenor dava, ele estava sempre afirmando que tinha aprendido muito com os erros da Copa de 2018, que agora ele se sentia muito mais preparado e tal, toda aquela baboseira que a gente já está acostumado. Logo depois da eliminação para a Bélgica em 2018, a seleção... Que é isso? Que é isso? Então se preparava para a Copa América em 2019, onde disputou 10 jogos, entre eliminatórias e alguns jogos amistosos. E bom, desses 10 jogos, o Brasil venceu 9 e empatou 1. E a principal característica do Tite estava viva e mais forte do que nunca.
não tomar gol, é isso? A sua defesa. Não Nesses toma 10 gol. jogos, o Brasil só levou bom mesmo. 2 gols. Era pra iludir qualquer um, pô. Se você se sentiu trouxa, não se culpa não, mano. Uma pá de gente também se iludiu. E bom, pra resumir bem a Copa América de 2019, o Brasil caiu no grupo A com Venezuela, Peru e Bolívia. Bom, na fase de grupos, o Brasil meteu 3-0 na Bolívia, depois empatou em 0-0 com a Venezuela e meteu um 5-0 no Peru, vencendo 2 jogos, empatando 1, sem tomar nenhum gol. Nas quartas de final, o Brasil empata em 0-0 com o Paraguai, mas vence nos pênaltis por 4-3. Opa, sou eu aqui do futuro pra falar pra vocês ficarem com essa imagem rara do Alisson pegando um pênalti pelo Brasil. Fala do nosso paredão, fala. Uhul! Logo depois ganha por 2-0 da Argentina. Pior que na Agora não Copa tá América mais não, agora de 24 paredão. ele pegou um também no Porque o jogo que a Uruguai gente foi vai ter eliminado. pegado. Ou não, ou minha memória tá me Aí, ó. enganando. Porque assim, ele pegou um, mas não adianta se a galera for perder 2 ou 3, né? Aí não adianta muita coisa. Mas se eu não me engano, ele defendeu pelo menos um. Não pegou nada? Não pegou nenhum? Não, tem gente falando que pegou sim. Vocês que estão errados. Eu acho que ele tinha pegado sim, só que a gente perdeu tipo 2, 3. Aí não adianta muita coisa. verdade. E vence o Peru na final por Uruguai. 3-1, conquistando então o seu título da Copa América em 2019. Só pra ter noção, mano, o Tite passou por toda essa Copa América e só levou um gol na final contra o Peru. Então assim, a defesa da seleção funcionava e funcionava muito bem. E aí, beleza, cara. Muita O coisa Brasil mudou, né? sub-20 Pra tomou pior, infelizmente. A gente continuou passando aí o serão nas Brasil eliminatórias, melhor. até que do nada, pum, mais uma Copa América. my Agora God. em 2021. É como é bom, né? Fazer o quê? É, Pra tem ser toda sincero, velho, essa Copa de 2021, a única coisa que é relevante pra esse vídeo é o fato de que a gente perdeu ela pra Argentina na final. O pior, cara, é que a gente perdeu pra Argentina dentro de casa no Maracanã, mas nem era pra ser aqui, porque se eu não me engano, essa foi aquela Copa América que ia acontecer em um outro país que eu não lembro qual que é agora, mas aí tava tendo Covid e tal, e ninguém queria, sabe, receber a Copa América, e aí o Brasil falou, não, a gente recebe, e aí acabou que foi aqui. Detalhe, em pleno... E aí, sabe, numa dessa a gente acabou dando a chance da Argentina ganhar em pleno Maracanã. Oh, meu Deus do céu, coisa... no Maracanã. Foi um jogo onde só o Neymar jogou bola, mano. O resto, pelo amor de Deus, foi horrível. E o Neymar jogou né? muito. E mesmo perdendo essa Copa América em 2021, não dava mais pra demitir o Tite faltando um ano pra Copa, né? Então é claro que ele foi mantido e agora a gente chega no que realmente interessa por aqui. A Copa do Mundo de 2022 no Catar. E bom, vindo de uma derrota na final pro maior rival, a seleção do Tite tinha que mostrar serviço. E a gente já ganhou 2 títulos seguidos da Copa A América ascensão de Vinícius 2021, Júnior e Rodrigo a no Copa Real do Madrid. Mundo O técnico 2022, brasileiro então fez algumas e 2024 alterações no estilo mais de uma jogo da Copa seleção, América. com o intuito Meu principal de Deus. encaixar o Vini nos 11 iniciais, o que na teoria serviria para deixar a seleção mais Pode ganhar a ofensiva Copa e de menos aquele 2026, lenga-lenga defensivo de sempre. A Copa do Mundo tem início e esses foram os convocados para representar o... Cara, hoje a gente faz uma análise de que, bom, tem gente que faz, né? Eu não faço, mas que 2022 um time não era tão bom assim. Tá bom, Mas time, pensa tá bom. comigo Só que que o eu Fabinho Fred. era reserva. Obrigado. Acho que esse Fabinho aqui, ele jogaria de titular hoje, tá ligado? É verdade. Pô, o Casemiro era o titular. Olha o nível. Tipo, mas o reserva de antigamente, provavelmente hoje seria titular. E aí você tinha aqui Thiago Silva, meu Deus do céu, bom demais, mas infelizmente não tem mais. E tinha Anthony Prime também. ao Brasil no Catar. Olha, mano, Tipo, é um bom time, tá ligado? De verdade, eu acho que desde 2006, eu sinceramente acredito que esse aqui é o melhor elenco que a gente teve em Copa do Mundo. Melhor elenco. Desde 2006. a lista até que coerente, vai. E eu vou falar, me desculpa ficar um ano sem gravar vídeos. Teve algumas contas que não gravar, me desculpa ficar um ano. Eu tava bastante doente, aí rolou, então aí eu tô voltando. Eu voltei a gravar com Daniel alguns Alves, shorts. não é nem... Eu comecei a gravar da 11ª, da 10ª rodada até a 11ª e vai lançar a 12ª. Lá já lançou. Então aí eu vou lançar pra vocês, tá? E aí agora eu tô gravando o vídeo, então... De toda a cagada aí, polêmica, extracampo, agora, né, teve uma reviravolta, foi absolvida, mas não fazia muito sentido, não, o Daniel. Tanto é que ele foi convocado e basicamente só pra servir de experiência no vestiário, né, porque quando precisou de lateral, não deu pra contar com ele, então pra que foi convocado? Achei fraquíssimo. E o Everton Ribeiro, que também é questionável, mas né, a chance de precisar mesmo dele era, quase zero. Então a gente releva. Agora, você tem um nome dessa lista que não dá pra passar pano de jeito nenhum, é o Daniel Alves, mano. Pelo amor de Deus. E calma que já você vai entender direitinho por quê. Acompanha o vídeo. O Brasil caiu no grupo G, com Sérvia, Suíça e... Mais acho que é fácil por causa do fator que eu falei lá, vai machucar o lateral e ele vai ter que improvisar zagueiro, porque, opa, não dá pra contar com o Daniel com 39 anos nas Camarões. Um grupo considerado bem tranquilo, se tratando da seleção brasileira. Essa foi a escalação tinha titular 9 para pegar a anos, Sérvia meu no Deus. primeiro jogo da Copa. E bom, se a gente olhar Nasci bem, quando o mudou Brasil bastante ganhou coisa da seleção título. titular no primeiro jogo em 2018. O Brasil ganhou um ouro olímpico? Acho que sim, né? 2016 foi quando eu nasci.
O Brasil ganhou bem no ano que eu nasci. Isso era camisa 9, no lugar O de mês Gabriel não, mas Jesus. ano sim. E por incrível que pareça, ele foi bem melhor do que o Gabriel E Jesus. o ataque era completado por Rafinha e Vini Júnior. Neymar vinha mais do meio, aparecendo bastante na área pra... Assim, sendo bem sincero, hoje parece um absurdo, né? Mas assim, a gente tem que ser justo também. O Rafinha já era um jogadorzinho interessante, mas não era isso tudo que é hoje. Então, porra, olhando também, se a gente for olhar pro passado com os olhos de hoje, é meio incorreto, tá ligado? Mas eu sempre gostei do Rafinha. É claro que agora ele tá numa fase 10 vezes melhor. Mas sempre foi um jogador interessante pra mim. Pra finalizar as jogadas também. E aí a partida começa e o primeiro tempo foi daquele jeitão, mano. Os jogadores claramente nervosos e com muito medo de errar, né? Até porque ninguém quer ser o vilão da história. Mas mesmo assim, quem tinha o maior controle do jogo era o Brasil. O Neymar continuava sendo caçado em campo e sendo o principal alvo das faltas. Até aí, tudo normal. Mas o primeiro tempo foi só isso mesmo, mano. Bem morno e terminando em 0-0. Agora, no segundo tempo, a parada foi bem diferente. Porque, mano, aos 62, o Neymar recebe uma bola na entrada da área. E só com um giro de corpo, ele já deixa os dois Meu bonecos Deus, olha da que Sérvia cagada do Neymar, velho. Que É muito cagada. diferente, cara. É muito diferente. Que Não à toa diferente, você é esperava cagada. dele resolver as coisas porque Uma é muito cagada diferente. muito, velho. E ele resolveu, né? Dá Ele dois fez sem gol do nem nada lá tocar contra a na Croácia. bola. E a gente tomou um empate, meu Deus do céu. Vamos chegar lá. merda. Ele continua carregando e o Vini bate essa bola adiantada. Mas o goleiro defende, porém sobra no pé do Richarlison, que só empurra pro gol. E aí, depois desse primeiro gol, o jogo se abriu bem mais, porque a Sérvia começou a sair mais um pouco e abandonou aquela retranca gigante que estava sendo o jogo todo. E então, 11 minutos. É porque a Sérvia, sendo a Sérvia, ela vê que o primeiro jogo da Copa vai ser contra o Brasil e ela pensa o quê? Pô, empate, tamo bem demais. Se conseguiu empatar, se conseguir segurar o empate, tá show de bola, tá ligado? Não é exatamente contra o Brasil que a gente vai tentar fazer a nossa vitória do grupo. Só que aí, depois do Brasil fazer o primeiro... Gente, a internet caiu, meu Deus. A internet caiu. Meu Deus, a internet caiu. Eu não vou votar. Gente, me desculpa, eu vou ter que votar outro vídeo. Eu vou ter que ver de novo isso aqui, porque a internet caiu sem querer. Me desculpa, eu não pude gravar o resto. Tá quase Com esse acabando. chute aqui do Petkovic, que, pô, desviou no Marquinhos, né, velho? Não tinha como você culpar o Alisson aqui, tá ligado? É, porque, tipo assim, pra quem não gosta do Alisson, é foda porque, pô, o primeiro chute que foi no gol ele aceitou. Mas é um baita de um chute. Ah, mas o chute lá do De Bruyne, o Cássio pegava. Pô, pegava mesmo. Será que pegava? Vamos ser sinceros, pegava. Pegava. A bola vai na bochecha da rede, nossa, uma porrada. Pegava. Será que pegava mesmo? Até eu, que sou um grande crítico do Alisson na seleção, reconheço que aqui, mano, era brabo mesmo, velho. Se ele defendesse, seria um milagre. Mas a gente sabe que ele não faz milagre. Então, tá aí, gol da Croácia. Pelo menos não na seleção, né? Pelo menos não por enquanto. O Liverpool faz. E outra, tá? Pra galera que talvez, falando na Na moral, tipo, a Champions, galera que vai vira um responder monstro. meio no meme. Não, mas o Cássio pegava assim. Assim, o Cássio foi pra Copa de 18. O Cássio 2012 jogando contra o Chelsea. Nesse dia específico, eu não duvido, não. Naquele dia ele tava endiabrado. Na final do Mundial contra o Chelsea em 2012, 6 anos antes do chute do De Bruyne, aquele Cássio pegava. 6 anos depois, contra o De Bruyne, aí eu já não sei. Aí é outra situação, aí é outra parada. É que no dia da final do Mundial, eu tenho a impressão que se um avião fosse em direção ao gol, ele ia entrar dentro do avião, desarmar ele, subir ele e tirar da direção do gol. Nesse dia do Mundial, o Cássio tava um absurdo. Olha, dá até pena do Neymar, velho. De verdade mesmo. Porque depois do jogo, da eliminação e tudo, né? Os caras fizeram uma leitura labial. Mas aí o Neymar dá esse toque de não precisava subir, acabou o jogo e tal. Ele fala isso depois que acontece o gol. Aí é engenheiro de obra pronta. E dá pra ver claramente onde ele diz que não tinha necessidade de subir. O seguinte, Ei, não tem necessidade de você subir, velho. só que isso aqui é depois do gol, então já foi, né? Estamos chorando e o leite já está derramado. Não tem necessidade de vocês subirem. Fica aqui. Tá 1-0. Faltam 5 minutos. Vai dar opção pra quê? Não tinha necessidade. Vai subir pra quê? É, Neymar. Assim, é um baita do esporro. Imagina a cara do Fred de vergonha de caralho, o que eu fiz? Nossa, o que eu fiz? Nossa. É duro, mas é isso. Tomar um esporro desse do Neymar. E ele tá falando pro Fred, tá vendo? Nossa, Nossa, olha a cagada que eu... Agora a gente vai pros pênaltis. E agora, sendo sincero, né, rapaziada? Nessas cobranças... Nos pênaltis, pra mim, já foi pro... Aqui eu já... Tá, rodei. Nesse momento, nós tomamos um empate, a depressão veio aqui e abraçou, tá ligado? O pênalti eu nem prestei atenção no pênalti. Eu assisti, tipo assim, com certeza... Sabe quando você vê um bagulho que ainda não aconteceu, mas você tem certeza que vai dar merda? Era eu vendo os pênaltis. Eu assisti aquilo, tipo, a depressão já tinha me corroído aqui. Eu assisti, tipo, caramba, rodando. Nossa, rodamos muito. O Brasil fazia gol, eu nem comemorava. Tipo assim, não, nós já tá eliminado. Aí, tipo, o primeiro, o Rodrigo bate e perde. Eu falei, ah lá.
Olha lá, falei. Falei. Eu nem tinha falado nada, eu tava só na minha mente. Não, falei. De pênalti aqui, a confiança da seleção já tinha ido já pro buraco. A Croácia então abriria as cobranças com Vlasic na bola. E aí, irmão, a regra é clara. Pênalti contra o Alisson é certeza de gol. 1-0 pra Croácia. E o primeiro jogador... Pior que eu nem entro nessa de pênalti contra ele. Se bem que na Champions também ficou devendo ali agora, né? Então, mas eu gosto do Alisson, eu gosto. O brasileiro a bater... Agora, na Copa de 26, se quiser levar o Hugo Souza do Corinthians e colocar ele só pros pênaltis, eu não tô contra, não. Eu apoio a ideia. O homem em pênalti, em jogo grande, ele tem uma estrela. Exatamente, irmão, olha né? Você entende que o Hugo Souza bota de todo... Ele tem uma estrela. Rodrigo, irmão, olha a cara do Rodrigo indo bater esse pênalti. Eu tenho certeza que esse... Mas cara, não quer dizer muita coisa, não. O Éder Militão, ele foi cheio de gracinha, brincando com a bola pra bater o pênalti dele da Copa América e perdeu. A cara não quer dizer muito. Foram os piores segundos da vida dele, mano. O cara tá todo cagado. Mas mesmo assim, alguém lá achou que seria uma boa ideia deixar ele bater o primeiro. Então, ele ter batido o primeiro é muito foda. Eu não vou comprar a ideia de... era pro Neymar ter batido, porque antigamente fazia isso. Era comum no futebol o melhor cobrador ir por último, tá ligado? Até porque a pressão do último pênalti ela é muito grande. O problema é que a gente nem chegou no último. Mas... uma coisa é, beleza, tá, então o Neymar ele vai ficar pra depois porque a última cobrança tem muita pressão e ele que vai resolver a pressão. Assim como ele fez na Olimpíada, né? O último pênalti cai pro Neymar, ele vai lá, bate, faz, a gente é campeão. Mas assim, um jogador tão jovem, igual o Rodrigo na época, ele pegar a primeira bola... eu não sei se era o caso, eu acho que aqui, sei lá, mano, um Thiago Silva, o Thiago tinha sido substituído? Não lembro. Mas sabe, era pra ser alguém com mais bagagem do que o Rodrigo. É que agora é fácil falar, né? Agora que ele errou, qualquer um parece uma ideia melhor. Agora que ele errou, sei lá, colocar o Alisson aqui parece uma ideia, opa, né? Talvez, é porque ele errou e a gente já sabe que ele errou. Primeiro pênalti. Bom, não preciso nem falar o que aconteceu. E agora, irmão, eu não vou jogar essa culpa pra cima do Rodrigo não, tá? Eu acho que nessa época ele tinha o quê? 21 anos? E não deveria ter sido o primeiro a cobrar de jeito nenhum. É o mesmo ponto. Não interessa se ele pediu ou não pediu, ali ele não poderia ser o primeiro. E a regra é clara, pênalti contra o Alisson é certeza de gol. 2-0 Croácia. O segundo a bater pro Brasil foi o Casemiro. Esse sim que, na minha opinião, deveria ter sido o primeiro a cobrar, e não o Rodrigo. E moleque, olha essa batida de pênalti do Casemiro. Fala pra mim se ele não deveria ter sido o primeiro a cobrar. Que fieza! Ele tá nervoso. O cara não tá nervoso, mano. Não tá nervoso. Esquece. Acho que mesmo que, tá... aparentando estar nervoso ou não, isso aí eu coloco à parte, eu falo, mas o Casemiro já era um jogador com outra bagagem, tá ligado? Um jogador rodado, era pra ele, ou o Thiago, não sei se o Thiago ainda tava em campo, mas sabe, alguém desse calibre bateu o primeiro. Mano, ele bateu ali, deu um pancadão, mesmo o goleiro acertando o canto, não tinha como pegar, a batida assim, perfeita do Casemiro. Agora sim, a gente só dependia do Alisson pegar um pênalti pra gente empatar essa disputa. E agora, Modric contra Alisson. E adivinha o resultado? Exatamente, o Alisson não saiu nem na foto. Até aqui, 3 pênaltis batidos pela Croácia e o nosso goleiro não acertou o canto em nenhum deles. Terceira batida para o Brasil, Pedro na bola. E aqui eu tenho certeza que tinha muita gente aí achando que ele ia perder, né, por ele ser o único que joga no Brasil. Parou tal, imitar, nossa, Flamengo, joga aqui no Campeonato Brasileiro. Que um cara desse aí vai entrar cagado. Que Na real golaço. mesmo, ele foi uma das Não, melhores se liga cobranças. esse gol, ele para, uma mini paradinha, mas, né? Uma mini paradinha e bate no canto e... olha que golaço. Nem teve chance. E agora, Que o City golaço. versus Alisson. O Neymar aqui já tava ajoelhado, mano. Olha só essa cena aqui do vai Neymar pegar, dizendo, vai vai pegar, pegar. bora, vai pegar. E pela primeira vez, não, o Alisson não pegou não, mas dessa vez ele acertou o canto. Mas aí também vamos ser justos, né? Nem se o Alisson fosse de elástico ele pegaria esse Não, pênalti. pegar sim. Olha a cobrança do vagabundo, tá ligado? Olha a cobrança do vagabundo. Muito bem batido, tá maluco. E agora, mano, 4-2 pra Croácia. O Brasil precisava converter esse pênalti se quisesse se manter vivo nas cobranças. E aqui, irmão, você pode falar o que você quiser, mas não existe nenhuma justificativa pro Neymar não ter pegado essa bola e ter batido esse pênalti. Quem resolve bater... Pior que é foda mesmo. Pior que era um caso de... Ele ia bater no se mesmo perder, canto acabou. que o Pedro bateu, velho, só que... Era pro Neymar ter ido, Pô, mas eu foi acho que na o Neymar tava trave. tão na confiança que eu vou bater a Que última. Mas realmente, aqui talvez faria mais sentido cobrar a presença do Neymar do que no primeiro. Tinha 6 anos, eu É o nem nosso sabia. zagueiro Marquinhos. Ele vai, posiciona a bola, Ai, meu bate Deus. e acerta Acabou. a trave. Nada mais significativo que isso, né? Bater na trave. Mais uma vez, a seleção do Tite batia na trave e era eliminada nas quartas de final. E aí, irmão, ficou indefensável. Não tinha mais como manter o Tite no cargo, que já tinha avisado até mesmo antes do início da Copa que ele não ficaria após ela, ganhando ou perdendo. Até porque ele
já tinha sido o primeiro treinador a fazer 2 ciclos de Copa, não, tipo, fazer o terceiro era quase E, impossível. mano, o pior de tudo é que além da gente ter desperdiçado os últimos anos de alguns talentos absurdos da nossa seleção, como o Thiago Silva e até o próprio Casemiro, que decaiu muito depois da eliminação, além disso tudo, a gente não teve nenhum legado, pô. Já se passaram 3 anos da eliminação e o Brasil até hoje ainda não tem um time titular para a próxima Copa. Os jogadores seguem sem confiança nenhuma. Quem acompanha sabe que eles destroem nos seus clubes. E quando vestem a amarelinha, peidam na farofa. A gente não tem nem sequer um plano de jogo para seguir e pelo menos ver uma evolução, tá ligado? Você pega para assistir os jogos da seleção hoje e a gente não sabe o que esperar. Pior que eu acho que ele postou esse vídeo antes de acontecer o jogo contra a Argentina. Ele nem sabia o quão ruim a gente tava. Mano, a gente não sabe como a seleção vai se comportar, a gente não sabe nem Quão mal, quão na merda, quão sem tática, sem treino, sem técnica. quem serão os titulares, às vezes nem quem vai ser convocado. Resumindo, a gente não sabe nada, nem a gente e nem o Dorival, que é o técnico. Pelas Já não é mais, rodou, foi com Deus, graças a Deus passou da hora. próprias convocações e falas dele, dá pra perceber que ele tá perdido. E é isso, né? Pra quem gosta de se apegar naquela falácia de que o Brasil chega melhor nas Copas quando tá mal, tá aí agora um prato cheio pra 2026, né? E agora, mano, pra fechar esse vídeo aqui, Não é nenhuma falácia, né? O conceito de falácia não é isso. Mas é tipo uma esperança baseada em nada, assim. nesse intervalo da eliminação de 2022 até 2025, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente teve a famosa novela do Ancelotti. E aqui, cara, eu vou dar a minha opinião nua e crua, valeu? Eu confesso que eu não sei se eu tô errado por pensar assim ainda, ok? Mas, irmão, a camisa da seleção brasileira é a mais pesada do mundo no futebol. Se você brasileiro for, sei lá, no botão, eu te garanto que os caras lá não vão saber nem qual idioma você fala. Mas se você vestir a camisa amarelinha, eles vão reconhecer e saber do que se trata. E mesmo assim, mesmo sendo a maior, a mais relevante, a mais histórica, o Edinaldo e a sua administração da CBF conseguiram destruir a imagem da nossa seleção ao ponto da gente ter que se submeter à vergonha que rolou com o Ancelotti. Vergonha essa de ter que quase implorar pro Ancelotti vir treinar o Brasil, velho. Ficamos esperando ele por 1 ano praticamente aqui. Não, o fato de a gente ainda ter pelo menos a possibilidade de cogitar o Ancelotti, mesmo estando tão mal, atesta sobre a grandeza da seleção brasileira, tá ligado? Porque que outro time no mundo, estando numa fase tão ridícula, pensaria, tá, então talvez seja esse momento de trazer o Ancelotti. Ninguém tem essa moral, tá ligado? Mas o Brasil tem, assim, provavelmente não vai conseguir de fato não, mas pelo menos dobrar de histórias, o afastamento do Edinaldo atrapalhou com que ele realmente viesse, parece que ele realmente estava pra vir e tal, tem umas paradinhas lá. O Florentino foi peça-chave nisso aí também, assim, teve um querer por parte do Ancelotti, tá ligado? Cagou pra seleção brasileira, tá ligado? Mano, ele seria o primeiro estrangeiro a comandar a maior seleção do mundo. Na verdade, eu acho que lá na década de 50 ou 60, alguma coisa assim, teve um estrangeiro, mas realmente, tipo, é um bagulho bem antigo. Opinião, qualquer técnico teria que implorar pra treinar a seleção. Nunca que o Brasil, pentacampeão, deveria ter que, sei lá, passar essa vergonha pra ser treinado por alguém, entendeu? Só que, infelizmente, isso é o que eu penso, né? A realidade é bem diferente. O catadão da CBF do Edinaldo é isso aí. Totalmente sem credibilidade e cada vez mais irrelevante mundo afora. Meus parabéns aí aos envolvidos. E é isso, rapaziada. Fechando aqui essa saga de Copa do Mundo, né? Já cobri agora do Brasil 2018, Brasil 2022 e também tem Mano, baita vídeo, tá? Eu já vi esse aqui de 2018 com vocês. Baita vídeo, um baita. vídeo sobre a Copa de 2022, sobre a vista do Messi. Eu nem pretendia fazer isso tão rápido, mano, mas teve tanto pedido e o vídeo foi tão bem que tá aí, né? Copa de 2022, tá aqui, feita no canal também. E é isso, muito obrigado ao apoio de geral que tá assistindo até aqui, mano. Menos de 1 ano de canal e já estamos chegando aí nos 60 mil inscritos. Pô, só agradecer, eu não tenho nem 20 vídeos postados, cara. Mas é isso, muito obrigado mesmo, geral, que do trabalho aí, que acompanha, que comenta sempre, que tá acompanhando os shorts, os vídeos longos, qualquer vídeo que eu posto aqui, vocês interagem. Então, mano, muito obrigado de verdade. Vamos buscar esses 60 mil aí, tamo perto. É 100 mil até o final do... Mano, baita vídeo. Lembrando, mais uma vez, o canal dele vai estar aqui embaixo na descrição, tá ligado? Dá uma moral lá se você ainda não é inscrito, porque os conteúdos são bem bons de verdade. Em si, muito foda. E assim, fica a expectativa de será que em 26 vai ser diferente? Será que em 26 finalmente vai dar bom? Será que 26 é finalmente o ano do Hexa? Eu espero muito que sim, mas tem sempre aquele medo com a gente e tal, pá. O Tite... Ó, Brasil vai para as oitavas. Beijo nas oitavas. Ganha nas oitavas, vai para as quartas. Ganha nas quartas, vai para a Semi. Na Semi pede assim. E, pô, 1 ano antes da Copa ele fazia a gente acreditar que tinha grandes chances. O Dorival nem pra iludir ele não serviu. Agora a gente fica na expectativa de se vem o Jorge Jesus, se vem o Ancelotti, se vem Lisca doido. Enfim, a gente nem sabe quem que vai ser o treinador, mas quem sabe, não é mesmo? É bom. É bom a gente não conseguir gravar tudo, porque no meio quando tava, acabou a luz, então
infelizmente não vou mais poder gravar muito. É isso, falou e fui!